E eu quero que você abra a Bíblia lá em Marcos capítulo 8. Abram aí a Bíblia em Marcos capítulo 8. Quem trouxe Bíblia aí, joga a Bíblia para cima aí, dá um glória a Deus. Olha aí, isso, tragam Bíblia, amém? Tragam Bíblia para a igreja. Por mais que a gente é uma geração extremamente tecnológica, eu ainda acredito nesse livro aqui, amém? De papel, sabe, eu amo folhear. Então eu quero te inspirar. Talvez você não tenha uma Bíblia de papel, misericórdia, você está em pecado. Se você não tem uma Bíblia de papel, misericórdia, estou brincando com você. Mas tenha uma Bíblia de papel. Marcos capítulo 8, deixa aberto aí, nós vamos ler alguns versículos, tá? Eu quero ler com você, principalmente, o versículo... Vamos ler o versículo 22. Coloca o versículo 22 aí, por gentileza. Olha só, você que não trouxe Bíblia pode acompanhar no telão. Marcos capítulo 8, versículo 22 diz assim, ó: E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus. Diga, algumas pessoas, tá? Segura isso daí, algumas pessoas vai ser extremamente importante para aquilo que o Senhor vai falar conosco. Algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Diga, tocasse. Só esse versículo aqui por enquanto. Cara, presta atenção aqui, olha. Nesse capítulo 8 de Marcos, só para a gente entender um pouquinho quem é Marcos. Marcos, ele não foi discípulo direto de Jesus. Marcos, ele foi discípulo de Pedro. Marcos é aquele adolescente que no dia da crucificação, a Bíblia fala que ele sai com um lençol enrolado no corpo, enquanto Jesus está indo em direção ao Gólgota. João Marcos é esse adolescente que a Bíblia diz que os discípulos se reúnem na casa dele para que houvesse o manifestar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre aquela casa era a casa de João Marcos, tá? Então João Marcos é esse camarada que relata algo extremamente importante para a história bíblica. E esse capítulo 8, ele é muito interessante, por quê? Porque ele já começa no versículo 1, coloca para mim aí por gentileza o versículo 1, olha só como é que o capítulo 8 de Marcos começa. Ele começa falando assim, olha: naqueles dias, olha só, uma grande multidão novamente se juntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus, os seus discípulos e compartilhou. Versículo 2. Tenho compaixão, diga compaixão. Então o capítulo 8, ele já começa com Jesus tendo compaixão de uma multidão. Esse capítulo 8, ele é tão interessante, porque a gente percebe um Jesus que começa o texto falando sobre graça, falando sobre compaixão, mas ele termina o capítulo 8 falando sobre justiça. Ele fala assim, olha, se você não se converter, se você não tomar jeito, eu também não vou te reconhecer. Vai chegar um momento que eu não vou te reconhecer. E uma das coisas que a gente acredita aqui na Real Amor é que nós somos uma igreja extremamente contemporânea, mas nós queremos ser uma comunidade de fé 100% bíblica. Amém? E aí eu quero que você coloca para mim aí, Júlio, o versículo 38, que é o último versículo desse capítulo 8. Olha só como é que a gente termina o capítulo 8. Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim, olha só o que Jesus está dizendo. Se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar da glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu já quero ministrar isso no teu coração. Nós servimos um Deus, nós servimos um Jesus que ao mesmo tempo que tem um olhar de graça sobre nós, é um Jesus também que tem um olhar de justiça. Amém? Um olhar de justiça, é um olhar de fazer com que a gente entenda que nós temos a oportunidade de todos os dias sermos melhores.
Você está aqui? Em nome de Jesus? Amém? E aí, o capítulo começa contando uma história que os discípulos já tinham vivenciado anteriormente. Por quê? Porque Jesus, ele identifica que existe um problema. Jesus está há alguns dias caminhando com uma multidão, e Jesus está pregando com aquela multidão, e de repente ele olha e fala assim: eita, existe um problema. A multidão está com fome. E aí Jesus, ele vira e fala assim: olha, eu tenho compaixão dessa multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Aí olha só o versículo 4. Entretanto os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar todos? Cara, eu não sei você, mas eu fico olhando para essas histórias e eu falo: meu Deus, os discípulos há um tempo atrás tinham experimentado da multiplicação dos pães. Aqui já é a segunda multiplicação. Eles já tinham visto Jesus com esse mesmo problema. Lembra? Que quando Jesus olha para aquela multidão e fala assim: olha, a multidão está com fome. Aí um discípulo fala assim: Senhor, mas só tem um menino ali com 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus manda chamar e eles multiplicam. A Bíblia fala que os discípulos pegam o pão e vai partindo, e eles participam da multiplicação. Não foi Jesus que multiplicou o pão sozinho. Os próprios discípulos, eles participaram do milagre. Se passaram alguns dias, e aqui existe o mesmo problema. A mesma multidão, a mesma cena, os mesmos discípulos. Só que os discípulos viram para Jesus e falam assim: Jesus, aonde nós vamos encontrar pão nesse lugar aqui desabitado? Eu não sei você, mas muitas vezes, cara, nós somos como esses discípulos. A gente experimenta de um milagre uma vez, passa-se o tempo e a gente esquece daquilo que a gente viveu um dia. Mas eu sei que Jesus nos reuniu hoje, sabe por quê? Porque Ele quer fazer com que você tenha uma memória daquilo que um dia Ele fez na sua vida. Ele quer que você continue exercendo a fé, para você viver de glória em glória, como diz a palavra de Deus. E os discípulos, eles devolvem uma pergunta para Jesus. Fala: Jesus, não tem como, esse lugar é desabitado. Aí eu fico imaginando Jesus olhando e falando assim: cara, até agora vocês não entenderam? Até agora vocês ainda não sabem quem eu sou. E aí Jesus, no versículo 5, fala assim, ó: indagou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Aos que afirmaram eles: 7, diga 7. Então Jesus dá uma orientação para eles, fala assim: olha, então reúne o pessoal aí. E aí Jesus pega esses 7 pães, Ele dá graça, Ele faz a mesma coisa, reparte o pão, entrega o pão nas mãos dos discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos começam a multiplicar aquele pão. Aí um vira e fala assim: Jesus, inclusive tem uns peixinhos ali também. Aí Jesus manda trazer os peixes, e aí Jesus multiplica os peixes também, até que a Bíblia fala que toda essa multidão fica saciada. Ele consegue alimentar a multidão com 7 pães, e a Bíblia diz que sobra ainda 7 cestos cheios. Ah, você podia ter dado um glória a Deus por isso. Então o capítulo 8 é assim. Começa falando sobre a multiplicação dos pães. Só que aí Jesus, Ele alimenta essa multidão. E aí Ele fala assim: olha, agora nós vamos para um outro lugar. Só que quando Jesus está saindo dessa geografia, e Ele está caminhando em direção a esse outro lugar, a Bíblia fala que alguns fariseus se reúnem ao redor de Jesus. E aí esses fariseus, eles fazem um pedido para Jesus. Olha só o que a Bíblia diz, versículo 11. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus.
Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhe apresentasse um sinal miraculoso do céu. Olha só o que os fariseus pedem para Jesus. Jesus, é o seguinte, nós queremos um sinal. Jesus, faz um sinal aí. Jesus, nos dê um sinal. Os fariseus pediram isso para Jesus. Sabe o que Jesus faz? Sabe o que Jesus faz? Diga, nada. Jesus não dá sinal nenhum para os fariseus. Pelo contrário, Jesus, ele ignora o pedido daqueles fariseus. Sabe por quê? Essa tarde eu estava orando e veio uma frase no meu coração. Quem vive, presta atenção no que eu vou falar para você. Quem vive com Jesus já vive uma vida de sinais. Você não precisa de um sinal, você já vive uma vida de sinais. Você está entendendo o quanto que isso é poderoso em nome de Jesus? Cara, talvez você ainda não está enxergando os sinais, sabe por quê? Porque você acha que o sinal de Deus para a tua vida é apenas Deus se manifestar com fogo. Ou você vê um anjo, ou você vê talvez um paralítico andando na sua frente. Comece a perceber as coisas simples da vida. Comece a acordar e perceber que Deus está te dando sinais todos os dias que Ele está com você, que Ele está sustentando a tua mão, que Ele está te prosperando, que Ele te deu uma família maravilhosa, que Ele te deu uma esposa abençoada, que Ele te deu os melhores filhos que você poderia ter. Talvez você ainda não está enxergando, mas eu quero orar e profetizar sobre a tua vida. Os teus olhos vão se abrir nessa noite em nome de Jesus, para você entender que você já tem tudo o que você precisa para você ser feliz. Ah, querido, vai recebendo isso, vai tomando posse em nome de Jesus. Jesus não dá nenhum sinal para aqueles fariseus. E aí Jesus fala assim, ó. A Bíblia fala que Jesus suspira profundamente e Jesus afirma: porque pedes esta geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. E aí quando Jesus entra no barco, os discípulos entram junto com Jesus. E aqui, cara, Jesus começa um papo muito sério com aqueles discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Amém? Somente alguns? Levanta a mão aí em nome de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Amém? E aí Jesus começa a conversar com aqueles discípulos, tentando de alguma forma abrir os olhos deles. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo tenta todos os dias na minha vida e na sua vida, é abrir os nossos olhos espirituais. E eu quero declarar que toda cegueira na sua vida, em nome de Jesus, vai cair nessa noite, para que você comece a enxergar, para que você comece a ver, não com os olhos naturais. Talvez você está aí todo estressado, todo cheio de problemas. Sabe por quê? Porque você está o tempo todo olhando apenas com seus olhos naturais. Se hoje você decidir começar a enxergar com seus olhos espirituais, Deus vai começar a te dar uma visão do sobrenatural. E aí pela fé você já vai conseguir enxergar a resolução do problema. Pela fé você talvez está enfermo, você já vai conseguir ver você curado em nome de Jesus. Talvez você está passando por uma situação difícil financeiramente, pela fé você já vai ver todas as suas contas pagas, você próspero, você abençoado. Você crê nisso em nome de Jesus, cara? Pela fé. Eu quero declarar que sua fé vai aumentar em nome de Jesus. E aí no versículo 14 a Bíblia diz assim, ó: aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco tinha consigo apenas um único pão. Diga, um único pão. Só precisa de um pão para Jesus fazer um milagre total. Amém?
Mas os discípulos ainda não estavam entendendo. E aí a Bíblia diz assim, ó, e Jesus, versículo 15, e Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Diga: fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pastor, o que é esse fermento dos fariseus? O que é esse fermento de Herodes? Eu não quero falar muito sobre o fermento de Herodes, tá? Depois você pode até estudar, ou depois se quiser falar comigo no particular, a gente pode até se aprofundar mais nisso. Mas o fermento de Herodes era um povo que se juntava, e eles eram conhecidos como os heroditas, que era um povo que eles viviam como se fosse hoje um partido político. Então eles eram partidários, eles eram pessoas que se reuniam em prol apenas da política, em prol do benefício próprio. Esse era o fermento de Herodes que Jesus estava dizendo aqui. Mas hoje eu quero falar com vocês, eu quero aprofundar com vocês sobre o fermento dos fariseus. E quanto que o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração, que muitas vezes, cara, a gente está permitindo na nossa vida a gente ter uma vida e a gente ser contaminado por esse fermento dos fariseus. Porque hoje em dia a gente pode olhar e falar assim: não, pastor, misericórdia, eu não sou fariseu não. Será? Porque hoje talvez o fermento do fariseu está disfarçado nas nossas vidas. Porque da mesma forma que a gente combate os fariseus quando a gente fala de religiosidade, quando a gente fala assim: não, a gente não pode ser religioso, a gente precisa ser uma igreja cristocêntrica. A gente fala isso sim ou não? Mas muitas vezes, cara, existe em nós um fermento dos fariseus disfarçado. Por quê? Porque o que hoje Satanás quer colocar dentro da igreja, que é esse fermento dos fariseus. Hoje Satanás quer colocar na nossa geração, sabe o quê? Ele quer incutir na nossa cabeça que na igreja atual, nos nossos dias, a gente não precisa se doar tanto. Fermento dos fariseus. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque talvez a nossa fé está diminuindo, porque a gente está conseguindo se contaminar com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é uma incredulidade disfarçada dessas coisas. Porque o que eram os fariseus? Era a incredulidade. É por isso que Jesus não dá sinal nenhum para eles. Jesus vai dar sinal para incrédulo? Não vai, porque Jesus trabalha com aquele que tem fé. Você está aqui em nome de Jesus? É por isso que Jesus, ele vira para as pessoas e fala assim: o que queres que eu te faça? Jesus trabalha mediante a fé. E hoje a gente vive numa geração onde nós estamos sendo contaminados por esse fermento dos fariseus. Para quê? Para que se doar tanto? Outra coisa é sermos críticos demais. Será que é Deus mesmo que está fazendo isso aí? Sei não, hein? Eu acho que é emocional. Cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai estar sendo contaminado com esse fermento que Jesus está combatendo aqui com esses discípulos. Para quê? Para que ser dizimista? Fermento de fariseu. Você está aqui entendendo em nome de Jesus? Para que ofertar? Fermento de fariseu. Olha só, no versículo 22, a Bíblia diz assim, ó: Jesus ele fala com os discípulos. Só que os discípulos, eles não entendem o que Jesus está falando para eles sobre esse fermento. E aí até que chega um momento que eles chegam em Betsaida. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou continuar falando sobre esse fermento daqui a pouco.
E aí eles chegam em Betsaida. No versículo 22, a Bíblia diz assim, ó: e chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego. Quem trouxe o cego? Algumas pessoas, digo algumas pessoas. E rogaram-lhe para que Jesus tocasse aquele cego. Só que, Júlio, coloca para mim, capítulo 7, versículo 32. Olha só, no capítulo anterior, olha só o que acontece. Então algumas pessoas, quem? Algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que o quê? Que fizesse o quê? Impusesse-lhe as mãos, tocasse. Está vendo a mesma situação, sim ou não? Conseguem perceber que é a mesma situação? Pessoas carregando alguém. Aqui nesse episódio, pessoas estão carregando um surdo e estão levando até Jesus e pedindo para Jesus que Jesus colocasse o quê? As mãos sobre eles. Temos um consenso aqui? Amém? Versículo 33. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele, ou seja, Jesus tocou no cara. Em seguida cuspiu, diga cuspiu, e tocou na língua daquele homem. Versículo 34. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. E versículo 35, olha só o que acontece. O que aconteceu? Imediatamente, diga imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Você pode dar um glória a Deus por isso, cara? Então olha só o que os discípulos estão vendo, o que Jesus está vendo no capítulo 7. Passa o capítulo 8, Jesus chega em Betsaida e acontece a mesma coisa. Pessoas agora não estão carregando um surdo, mas estão carregando agora quem? Quem, gente? Me ajuda a pregar aqui. Um cego, tá? E o pedido que eles fazem é o mesmo pedido. Vamos lá, coloca o versículo 23 aí, por favor, do capítulo 8. Coloca o 22, só para a gente ficar, né, bem antenado no que a gente vai falar aqui, ó. Olha só. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Versículo 23. Então ele tomou o cego pela mão e conduziu para fora da aldeia. Em seguida, fez o quê? Cuspiu. Lembra que ele tinha cuspido lá atrás também? Cuspiu nos olhos daquele homem e impôs as mãos. Lembra que ele tinha imposto a mão também? Impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? Versículo 24. O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Aí eu te pergunto aqui, eu entrei em choque quando eu vi esses dois textos. Em um momento, está vindo um surdo, Jesus cospe, Jesus toca, imediatamente o cara volta a falar. Agora aqui, a mesma coisa. Vem um cego, Jesus cospe, Jesus toca, só que o cego não volta a enxergar. A Bíblia diz que ele volta a ver os homens como o quê? Como árvores. Ou seja, Jesus fez um milagre incompleto. Então, talvez a cegueira para Jesus era mais difícil curar do que a surdez? Você acredita que era? Existe milagre menor e maior para Jesus? Sim ou não? Então o que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? É que o poder de Jesus, deixa eu te falar isso aqui, para você não esquecer nunca mais na tua vida. O poder de Jesus é o mesmo. Sabe qual é o problema? É a fé daquele que recebe. Ah, querido, eu acho que você não entendeu. O poder de Jesus é o mesmo. O problema é a fé daquele que recebe. Sabe de uma coisa? Todos os domingos nós estamos profetizando algo aqui, nós estamos liberando palavras proféticas.
Tem pessoas que saem daqui, cara, tomando posse, recebendo a palavra e falando: pastor, eu vou viver isso daí. E daqui a pouco ele está testemunhando daquilo que Deus está fazendo. E tem pessoas que já estão conosco aqui 4 anos e até hoje não viveu nada de milagre. Jesus é diferente? Não. Talvez é a sua fé que precisa aumentar. Talvez é o teu coração que precisa ser quebrantado. Talvez é você que precisa tomar posse a partir de hoje e falar: Senhor, a partir de hoje eu preciso ser uma pessoa melhor. Deixa eu te falar, você é aquele que vive apenas uma parte dos milagres, ou você vive a totalidade daquilo que Deus tem para a tua vida? Porque aquele cego, ele está vivendo uma parte. Ele é tocado por Jesus, e aí ele olha e vê os homens como árvores. Ele ainda não está enxergando na totalidade. E muitas vezes, cara, eu e você, nós estamos acostumados com uma vida com Deus assim. A gente só está vendo homens andando como árvores. E Deus está falando assim: deixa eu te falar, eu quero que você enxergue 100%. Você está entendendo o que eu estou falando, em nome de Jesus? Talvez tenha áreas na tua vida, cara, que você ainda está enxergando homens como árvores. Mas Deus quer tocar nos seus olhos para você começar a enxergar a partir de hoje 100%, completo. Você não pode ter uma vida com Jesus parcial. Você precisa ter uma vida com Jesus na totalidade. Ah, querido, eu não quero ter uma vida com Jesus. Ah não, Senhor, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa, para aquele cego, era melhor ele enxergar os homens como árvores, ou era melhor ele não enxergar nada? Era melhor, né? Pelo menos ele estava vendo alguma coisa, né? Pelo menos agora ele conseguia pelo menos desviar, né? Pelo menos ele conseguia enxergar mais ou menos. E muitos de nós estamos assim. A gente tem uma vida com Deus e a gente está satisfeito porque a gente está enxergando mais ou menos. Querido, em nome de Jesus, Deus não quer que você enxergue mais ou menos. Deus quer que você enxergue completo. Amém. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Ah, querido, eu sinto o poder de Deus aqui em nome de Jesus. E essa tarde eu estava orando e falando: Senhor, mas o que é esse fermento dos fariseus? E o Espírito Santo falou para mim, falou assim: Bruno, é a incredulidade dos dias atuais. Sabe por quê, querida? A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que... Me ajudem. Os sinais seguiriam aqueles que creem. Deixa eu te falar. Deus quer manifestar sinais nos dias de hoje. Ah, queridos. Por que hoje a gente não vê mais cegos enxergando, paralítico levantando da cadeira de roda? É raro, sim ou não? Parece que a geração passada a gente ouvia tanto sobre isso. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Porque parece que hoje na nossa geração a gente não vê tanto isso. Será o que aconteceu? Deus mudou? Deus mudou, gente, em nome de Jesus? O poder de Deus diminuiu? Não. Ou será se é a nossa geração que está fazendo com que entre em nós esse fermento dos fariseus, trazendo uma incredulidade para os nossos dias? Porque nós somos a geração do conhecimento. Nós somos uma geração que nós temos acesso a tudo. E aí, por a gente conhecer demais, por a gente estudar demais, muitas vezes a gente perde essa sensibilidade. E a gente passa a deixar de crer. Porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam os que creem. Será que tem pessoas que a partir de hoje vai começar a crer em nome de Jesus, e vai começar a ver sinais, vai começar a ver milagres, vai começar a ver prodígios, vai começar a ver maravilhas em nome de Jesus? Eu creio, cara, eu creio nisso. Eu creio que aquilo que foi profetizado em Joel, que nos últimos dias seria derramado do meu espírito sobre toda a carne.
Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Aí Jesus toca naquele cego, o cego começa a ver de uma forma parcial. E aí eu falei para vocês, ver parcial já era melhor. Ele pelo menos já estava vendo alguma coisa. Cara, nós não podemos, se a gente serve um Deus tão excelente, a gente não pode se conter apenas naquilo que é bom. Deixa eu te falar, cara, sério. Você serve um Deus tão maravilhoso, que hoje Deus está sacudindo você, para a sua fé aumentar. Sabe por quê? Porque você não pode se conter apenas naquilo que é bom, porque Deus tem algo excelente para você. Ah, pastor, no ministério que eu estou já está bom demais. Mas cara, Deus tem algo a mais para você. Deus tem algo mais excelente para você. Pastor, eu já oro 10 minutos, tá bom. Não, querido, Deus tem algo excelente, Deus tem algo a mais para você. Por isso que semana passada a gente reuniu nosso time de liderança, e o Espírito Santo começou a gerar no nosso coração: vocês precisam buscar mais, vocês precisam buscar mais. Esse mês nós vamos ter uma reunião de oração aqui na igreja. Ah, você podia ter dado glória a Deus aí, cara. Reunião só de oração, sabe? Só de oração. Nós vamos vir aqui, dar um play no louvor. Não vai ter louvor, não vai ter ninguém tocando aqui. Nós vamos ajoelhar, nós vamos orar. Sabe, orar. Coisa simples. Eles estavam todos reunidos, orando, simples. E de repente veio do alto, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós não podemos nos contentar com o que é bom, porque Deus tem algo excelente para nós. Outra coisa que a incredulidade dos dias atuais faz, que esse fermento dos fariseus faz, sabe o que é? A gente se tornar um crítico. Você começa a analisar tudo. Deixa eu ver se essa música é teologicamente correta. Deixa eu ver se esse pastor aí prega. Aí você começa, sabe, se tornar uma pessoa acima do bem e do mal. Onde foi que você se perdeu? Onde que você deixou a sua inocência para trás? Onde foi que você parou de olhar para as coisas e ser apenas simples? Onde foi que você parou de desejar, sabe, apenas estar na presença de Deus e mais nada? De vir para a igreja, sabe, com o único desejo de adorar Jesus e pronto. Onde foi que você se perdeu? Aonde que esse fermento entrou dentro de você? Aonde foi? Cara, em nome de Jesus, não permaneça dessa forma. Jesus estava falando com os discípulos, mas eles não estavam entendendo. Talvez hoje eu estou falando com você, e mesmo assim você está com o coração bloqueado. Mas em nome de Jesus, cara, não, em nome de Jesus, não ouça apenas o Bruno falando aqui. Talvez você vai ter que chegar em casa e falar: Espírito Santo, fala comigo. Mas faça isso, sabe, faça isso. Cara, esses dias eu comecei a me quebrantar, porque eu falei: Deus, eu não aceito isso na nossa geração. Nós temos uma geração tão extraordinária, Jesus. Nós temos uma geração que é intensa em tudo, uma geração que tem acesso a tanta coisa, mas a gente não pode ser contaminado com essas coisas, sabe, em nome de Jesus. A Bíblia diz que tanto aquele surdo quanto o cego, amigos, pegaram no braço deles e levaram até Jesus. Amigos, pegaram no braço e levaram até Jesus. Talvez hoje, cara, eu quero ser esse amigo na sua vida, e pegar no seu braço e levar até Jesus. Porque muitas vezes a gente não tem força, muitas vezes a gente não consegue enxergar,
Mas eu estou aqui com uma voz de Deus na tua vida para poder falar para você que todo tipo de fermento de fariseu na sua vida, a partir de hoje não vai existir mais. Talvez você fale, pastor, mas já levedou, já está dentro da massa. Cara, se pela fé você começar a enxergar, Jesus pode tirar cada grão, cada porção desse fermento que contaminou a tua vida, para você voltar a ser simples. Para de ser complexo demais, cara. Para com isso. Cara, a gente ama conhecimento. A gente ama estudar, sabe? A gente ama se aprofundar. A gente ama as coisas teológicas. Mas, cara, eu não troco nada disso por sentar aqui no meu chão e babar diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que tudo aquilo que ele estudou, ele reduzia a nada, diante da glória que ele tinha experimentado. Talvez você está aqui, cara, e hoje, talvez você está aqui, você é um cara extremamente inteligente. Glória a Deus por isso. Talvez você é até um erudito dos nossos dias. Mas, cara, abre o teu coração para a fé de Jesus começar a entrar dentro de você. Não deixe com que esse fermento dos fariseus, dessa incredulidade dos dias atuais, continue contaminando a tua fé. Não permita. Sabe por quê? Porque senão Jesus pode não te dar sinais, como ele fez com aqueles fariseus. Meu Deus. Porque sinais são para aqueles que têm uma vida com Jesus. E quem tem uma vida com Jesus, tem uma vida de sinais. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso.